Oi, pessoal. Bom, o tema do vídeo de hoje é um assunto que eu acho super importante, que é sobre diluição, né? Algumas pessoas acham que usar óleo essencial puro sem diluição tem um poder maior, né, um benefício maior do que se você diluir. Então, aqui a gente vai tirar algumas dúvidas em relação a isso. Bom, vou começar falando de uma coisa que eu acho super importante, né, que cada pessoa é única, então os óleos essenciais eles atuam de forma diferente em cada organismo. Então, por exemplo, aqui em casa, eu sempre falo isso, eu amo o Serenity para dormir, para me acalmar, para eu ficar ter um sono, né, mais profundo. O Abílio, meu marido, ele já ama o lavanda não funciona para mim, então a lavanda funciona muito para ele, então a gente tem que respeitar o nosso corpo, tá? Deixa eu colocar aqui para baixo, minha cabecinha. Bom, conheça o seu corpo. Então, a primeira coisa, você tem que ser consistente. O que significa isso? Você tem que usar os óleos essenciais consistentemente, com frequência. Então, por exemplo, você não vai ter uma resposta maior com o óleo essencial se você tomar, por exemplo, de uma vez 10 gotas de óleo essencial por vez. Isso não é nem recomendável você fazer. Então, você tem que usar mais vezes com menos quantidades, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho problema no joelho. Então, eu sempre passo Deep Blue, eu passo a pasta, eu passo o óleo, eu passo também o Copaíba. Então, eu coloco uma gotinha só de óleo Deep Blue, eu coloco a pasta, uma bolinha e eu passo ele várias vezes por dia. E eu tenho um resultado muito maior do que se eu colocasse várias gotas e colocasse uma quantidade maior de creme, por exemplo. E você fazendo isso, o organismo vai metabolizando melhor o óleo essencial. Então, você tem que colocar mais vezes em menos quantidades e a diluição e aí é importante, que eu vou falar mais para frente. O outro tópico que eu acho muito importante é seguir a sua intuição. Então, dentre vários essenciais que têm alguns benefícios parecidos, você sempre tenta experimentar aquele que te chama mais, porque o óleo essencial contém vida dentro dele, energia. Então, você vai ter uma identificação melhor com aquele óleo. Então, aconteceu uma coisa muito engraçada com a minha avó esses dias. Ela estava com um problema de insônia, e aí eu tinha dado vários óleos para ela, e eu tinha explicado para ela como é que usava e tal. Ela tinha perdido o papelzinho dela que ela tinha anotado. E aí, no desespero dela de ela não conseguir dormir, ela ficou na dúvida qual que era o óleo certo. Então, ela cheirou os óleos essenciais, aí ela pegou, não é esse aqui que eu vou usar, e seja o que Deus quiser. E aí ela usou do jeito que eu tinha falado para usar, e aí no dia seguinte, ela me ligou de manhã para contar que ela tinha dormido maravilhosamente, que eu tinha agradecendo e tal. Eu falei, ó, é esse mesmo que você tinha que usar. Então, assim, você seguiu sua intuição e deu certo. E geralmente é assim, quando a gente vai dar aulas, a gente costuma pedir para as pessoas cheirarem para ver se elas gostam do cheiro, e aí elas falam sobre o problema dela, e eu falo exatamente, é para isso mesmo que serve. Então, a intuição vale muito, o óleo essencial ele se conecta muito bem com o nosso corpo, então respeite sua intuição. Tá? Uma outra coisa é que algumas pessoas possuem algumas restrições, então na hora que você for compartilhar o óleo com alguém ou você for usar com você mesmo, você tem que saber o que você tem e pedir ajuda e estudar também sobre isso. Então, por exemplo, pessoas que têm problemas de pressão alta, pessoas que têm problemas de convulsão, problemas que têm problema renal, então pessoas que têm que ter um pouco de cautela e tem alguns óleos que elas não podem usar, né? Pessoas com problemas renais, a gente costuma até pedir para eles usarem mais aromaticamente, topicamente, do que internamente, tá? Então, algumas coisas importantes que a gente tem que saber. Coloquei aqui um exemplo, né, do hortelã-pimenta, que tem uma gota, possui 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta. Então, para vocês verem como o óleo essencial da terra é poderoso, ele é muito, muito concentrado. Então, por esse motivo, a gente tem que diluir, né? Então, as pessoas acham que quando você dilui, você
ele perde um pouco o poder terapêutico dele no seu corpo. Na verdade, é o contrário, né? Você está diluindo mais, você está aumentando os benefícios dele no seu corpo, e eu vou explicar agora como é que funciona isso. Então, vou só tirar uma dúvida aqui sobre os óleos carreadores, né? O que são óleos carreadores? A palavra carreador vem de carregar, né? Então, eles formam como se fossem veículos para os óleos essenciais. Então, quando você usa um óleo essencial com a diluição de um óleo carreador, né, um óleo vegetal puro, ele absorve melhor o óleo essencial na sua pele, né? E também ele vai atingir camadas mais profundas da pele. Então, quando você está usando óleo carreador, você está trazendo esse benefício para o seu corpo. O óleo carreador também eles são ricos em emolientes, então ele vai evitar que a pele tenha perda excessiva, né, de umidade. Eles não são voláteis e por isso eles ajudam o óleo essencial a penetrar na pele, ficar mais tempo na pele. E você pode usar ele topicamente, né? Você pode usar ele tanto o óleo essencial, na pele direto, você pode usar ele com um creme natural, você pode usar aromaticamente. A gente usa muito nossos filhos, às vezes, quando eles vão inalar o óleo, a gente mistura com óleo, assim, com óleo carreador, né, para poder não ficar tão forte. E pode usar na cápsula também internamente. Aqui, bom, como que é a resposta do organismo em relação à diluição dos óleos essenciais? Na convenção de 2007 da doTERRA, que teve lá em Utah, eles explicaram bem como isso funciona. Então, aqui, ó, como é que funciona quando o óleo essencial não possui diluição, né? Ele volatiliza mais rápido, né, na sua pele. Então, ele tá vendo ali, volatiliza mais rápido. E ele tem menor absorção na pele. Então, ele vai durar menos tempo, ele vai ter uma absorção um pouco mais rápida, mas ele vai volatilizar mais e vai ter menos absorção. Quando você usa o óleo essencial diluído, né, no caso com o óleo de coco fracionado que a gente testou, que é o nosso óleo carreador do doTERRA, você tem uma absorção maior no seu organismo, então ele vai absorver camadas mais profundas da sua pele, e isso vai acontecer mais devagar, e ele vai volatilizar menos. Então você vai aproveitar mais o seu óleo essencial, ele vai absorver mais, ele vai ficar mais tempo na sua pele. E uma outra coisa é que quando você usa um óleo carreador, ele aqui, em relação à extensão, você consegue atingir uma camada maior. Então, o óleo carreador tem uma função muito importante. Então, para vocês verem, assim, que ele não perde a potência quando você usa, né, o óleo carreador, pelo contrário. Os essenciais são lipossolúveis, então eles não são hidrossolúveis, não são solúveis em água, são solúveis em óleo. E, inclusive, se você deixar o óleo essencial cair no seu olho, você jamais coloca água, que vai piorar a situação. Então, ele vai espalhar. Você sempre pega algum óleo carreador e passa, né, no olho. Se você não tiver nada, você pode passar azeite, tá? Sempre óleo com óleo, né, para você poder tirar esse excesso. Bom, aqui alguns cuidados, né, e algumas orientações para vocês poderem diluir esses óleos. Alguns óleos quentes, como o orégano, a canela, o tomilho e o cravo, são óleos que a gente costuma recomendar a diluição obrigatória. Ele pode causar alguma vermelhidão, então são óleos quentes, você deve diluir mais, né? Mais do que os outros óleos essenciais. Com alguns outros óleos a gente recomenda também a diluição, né? Que é o hortelã-pimenta, a pimenta preta, gengibre, eucalipto, gerânio, o funcho doce, a bergamota, o cedro e o limão Tahiti, né? Que são óleos que a gente também recomenda o uso, porque às vezes as pessoas têm a pele muito sensível e às vezes na hora que a gente faz aquela primeira apresentação de você inalar o hortelã-pimenta, ela vai sentir mais esse óleo, né? Não vai queimar, não vai fazer nada, mas ela vai sentir, assim, um ardorzinho maior, assim, na pele. Então, quando você dilui, isso não acontece. Bom, agora sobre falar dos óleos carreadores, você precisa escolher um óleo vegetal que seja puro, né? A gente gosta muito de usar o óleo de coco da doTERRA, né? É esse daqui.
Por quê? Porque, primeiro, ele não tem cheiro nenhum. Ele não tem cheiro de nada. Não é igual aquele óleo de coco que a gente usa, que eu adoro também, que é o óleo de coco que a gente usa para culinária, né? Eu amo colocar aquele óleo de coco no meu café de manhã. Então, não é igual. Porque eles tiram a gordura do óleo de coco, então ele não tem poder terapêutico, esse óleo de coco da doTERRA. Ele serve apenas como um óleo carreador mesmo. Então, ele absorve melhor na pele, ele é inodoro, não tem cheiro de nada, então quando você mistura com qualquer óleo, fica o cheiro do óleo essencial que você quer. Ele não é gorduroso, então quando você coloca ele na pele, porque como eles tiram essa gordura do óleo de coco, da doTERRA, ele não fica aquele aspecto gorduroso como o óleo vegetal que a gente está acostumado, né, a usar. Então ele não fica aquele aspecto gorduroso, ele já penetra na pele no momento que você passa. E ele não se solidifica. Então, quando está um clima mais frio, ele não fica com aquele aspecto duro, né? Como a gente usa o óleo de coco normal, a gente coloca, né? Tem que ficar pegando com a colherzinha. Ele não, ele sempre está líquido. Então, isso facilita muito na hora que a gente está fazendo nossas misturas. Então, a gente ama o óleo de coco da doTERRA por causa disso, né? Algumas pessoas usam muito alguns óleos vegetais, como semente de uva, óleo de semente de uva, de amêndoa. Então, quando você mistura, ele fica com um cheiro muito forte daquele óleo, né? E óleo vegetal. Então, no finalzinho, ele fica com aquele cheiro de uva, ou de abacate, ou de amêndoa. Então, fica com um cheiro forte. Então, às vezes, as pessoas não gostam desse cheiro, né, que fica. Então, a gente indica, para quem não gosta, comprar o óleo de coco da doTERRA fracionado, que ele tem essa função. Mas, se você já tem óleo vegetal de uma outra marca ou algum outro óleo que você gosta, você pode usar. Sendo puro, você pode usar. Bom, aqui é uma classificação, né, que tem no site da doTERRA. Então, se você entrar lá no site doTERRA e você digita o produto que você quer, lá tem a classificação de cada óleo. Então, por exemplo, N não precisa diluir. Então, assim, mas geralmente a gente dilui todos os óleos, né? O lavanda e a melaleuca são os óleos mais tranquilos de usar sem diluição. Mas a gente recomenda para usar, diluir todos, porque a gente não sabe. Cada pessoa de um jeito. Então, algumas pessoas são mais sensíveis, outras são menos sensíveis. Então, na dúvida, sempre dilua. Quando tiver S, então você tem que diluir para peles sensíveis, obrigatoriamente. E D, sempre dilua. Então, por exemplo, o orégano, por exemplo, você tem que sempre diluir, né? Então, tem essa classificação aí. Bom, aqui é a regra de como que dilui, né? Aí que vem as maiores dúvidas, né? Então, aqui tem uma tabelinha que vai facilitar muito para quando você for usar os óleos, né? Então, aqui, como é que funciona essa tabela? Então, aqui, ó, tem o percentual de cada tipo de pessoa, né? Então, 0,5% você sempre vai usar em recém-nascido, em bebês e quando for óleos quentes. E também a gente recomenda muito para grávida, 0,5%. A 1% em crianças, idosos e peles sensíveis. 2 a 3% uso diário. Eu, geralmente, para mim, eu uso 5%. Ou a 10 a 25% uso a curto prazo. Ou também, se você tiver algum problema mais grave. Então, se você está com uma doença crônica, alguma inflamação muito grave, ou uma doença degenerativa, você pode usar essa concentração aqui, né? De 10 a 25%. Bom, aqui, para vocês entenderem, é sempre mais fácil vocês fazerem a comparação de gota por gota. Então, por exemplo, aqui 5 ml, que é aquele vidrinho, né, da doTERRA pequeno, é desse tamanho aqui, você vai fazer. Então, mais ou menos tem 100 gotas, 5 ml. Então, para 100 gotas de óleo carreador, você vai usar uma gota, se for a 1%. Tá? Se for a 2%, você vai usar 2 gotas. Se for a 3%, vai usar 3, e assim sucessivamente. Então, para 10 ml, são 200 gotas, né? O vidrinho de rolo da doTERRA possui 10 ml. Então, você pode tirar ele como base.
Então, você vai seguir sempre assim, o número de gotas do óleo carreador com o número de gotas de óleo essencial. Então, essa tabela aqui está bem fácil para você usar, tá? Se vocês quiserem ela, vocês me pedem no WhatsApp, que eu vou colocar no final do vídeo, que eu envio para vocês uma tabelinha e algumas dicas para vocês também usarem. Bom, falando do modo seguro dos óleos essenciais, a gente sempre recomenda que as pessoas usem na plantinha dos pés no início. Principalmente se for crianças e bebês e idosos. Então, usa na planta dos pés. Os poros dos pés, eles têm os poros mais dilatados, eles têm um poder de absorção maior, ele vai penetrar bem na sua pele. Bom, uma outra coisa que eu comecei falando no vídeo é referente à individualidade, né, de cada um, dos óleos essenciais, do tempo de resposta. Às vezes um óleo essencial demora mais tempo para agir no meu organismo que no seu, né, o processo metabólico corporal é mais rápido ou mais lento do que o seu, então ele vai agir de forma diferente. Os componentes químicos da planta, que o óleo essencial faz parte, ele vai reagir também de forma diferente em cada organismo. Então, uma pessoa tem mais identificação com o óleo essencial do que com o outro. Então, isso tem que levar em consideração também, tá? Então, assim, se liga nos sinais do seu corpo, né? As nossas células receptoras, elas reagem de modo diferente também. Então, se você vê que você tem como diluir menos um óleo essencial, colocar, às vezes, um óleo essencial para 2 gotas de óleo carreador, se você acha que você consegue absorver isso legal, você pode fazer, mas isso você tem que ir fazendo durante um processo, né, de adaptação e consciência do corporal, do uso dos seus óleos essenciais. Então, você tem que ter um domínio grande do seu corpo e do que você está usando, né? Sempre usar, a gente sempre recomenda para usar, né, bastante diluição, e aí você vai reduzindo aos poucos, conforme a necessidade, né? Ou se não, deixa diluído mesmo, né? Porque tem que respeitar cada organismo, cada corpo. Bom, então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, vocês podem mandar um WhatsApp, tá aqui embaixo, ou vocês podem entrar em contato com o seu líder, né? Ou a pessoa que te enviou esse vídeo. Ou se vocês não tiverem ainda nenhuma equipe, vocês estão super bem-vindos a participar da nossa comunidade. Entre em contato comigo ou entre em contato com alguém aqui da equipe, que a gente vai ter um prazer em te ajudar, tá bom? Um beijão, até a próxima.